Fala rapaziada, aqui quem fala é Guilherme Claus e hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, como criar um infoproduto de 7 dígitos, né? Algo que realmente aguente uma escala de 7 dígitos, porque de fato existem produtos que sim, aguentam uma escala de 7 dígitos e outros que não. Eles são até produtos bons, mas não aguentam uma escala nesse nível, né? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como criar esse produto que aguenta uma escala até 7 dígitos ou mais. Fechou? Mas antes, você já sabe, né? Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, vou deixar até na tela aqui o meu Instagram, tá? Pra você ir lá de criar essa relação um pouco mais próxima. Então vamos lá, né? Existem 3 coisas, eu vou ser bem simples, bem prático aqui, para que vocês, de fato, entendam o raciocínio por trás de criar um produto de 7 dígitos. E essas 3 coisas, basicamente, são a análise infinita de mercado, tá? O composto mágico, digamos assim, daqueles produtos e você ter uma comunicação magnética, né? Você de fato saber falar daquele produto, você saber vender, você fazer com que as pessoas tenham interesse em comprar aquele produto, porque não adianta nada o seu produto ser foda se as pessoas não estão lá dentro para saber que o produto é foda. Então você tem que mostrar para essas pessoas que sim, o seu produto é incrível. Então quando você tem essas coisas, você tem um produto que aguenta uma escala aí de 7 dígitos, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre cada um desses detalhes. Primeiro, análise de mercado. A análise de mercado, ela envolve várias outras coisas. Ela envolve tanto o mercado em si, o posicionamento, os clientes dos sonhos, os seus concorrentes, digamos assim. Ela envolve também os produtos, então você tem que analisar todos os produtos que estão vendendo naquele momento sobre determinado assunto, tá? E também a comunicação, então você tem que entender qual é a narrativa, qual é o storytelling, qual a jornada do herói, digamos assim, tudo que está sendo falado para que essas pessoas consigam ter o resultado que estão tendo. Então, aqui nessa parte de análise, a gente precisa entender essas coisas, tá? Primeiro, mercado. Quando a gente fala de mercado e a gente está falando de infoprodutos, muito provavelmente você já tem o seu, você já tem o seu nicho, você já está vendendo o seu produto. Então, aqui a gente já vai direto para os seus clientes dos sonhos. A maioria das pessoas que vendem infoprodutos hoje na internet, ela não sabe quem é o cliente dos sonhos dela. Aquela pessoa que paga sem pensar 2 vezes, aquela pessoa que não fica te enchendo o saco, tá ligado? Aquela pessoa que você dá um insight, um negocinho que você entrega pra ela, o resultado dela explode. Não só isso, como aquela pessoa também que começa a te indicar para Deus e o mundo. Esses são os seus clientes dos sonhos, aquelas pessoas que têm um potencial tanto de pagamento, tanto de transformação, quanto de indicação. E se você não sabe isso e fica mapeando isso sempre, você automaticamente vai acabar ficando para trás. E aí, beleza, eu sei quem é os meus clientes dos sonhos. E aí, como eu sempre falo em qualquer outro lugar, empreender é resolver problema. Então você sabe com quem você está falando? Quais são os problemas que ela está passando? Quando você entende tudo que de fato ela está passando e você consegue criar algo para resolver esse problema, aí sim você tem um produto que consegue escalar os 7 dígitos. Porque a maioria das pessoas, elas criam um produto da mente dela. Entendeu? Ela não para consultar de fato o que as pessoas estão comprando naquele momento, o que elas precisam naquele momento, o que elas querem comprar naquele momento. Porque existe até uma diferença entre você precisar e você querer. Muitas pessoas precisam de muita coisa, mas elas adiam aquilo ali e no final das contas elas vão fazer aquilo que elas bem querem. Entendeu? E aí, para você ter esse produto que de fato é viral, você precisa entender tudo o que está acontecendo naquele mercado. Tanto com os seus concorrentes, tanto com os produtos que estão sendo vendidos, quanto para a comunicação que está sendo vendida e oferecida para aqueles clientes. Então você tem que estar sempre pesquisando, analisando para que o seu produto de fato seja melhor que todos eles. Isso tanto por dentro, né, digamos assim, o produto em si, quanto por fora. Aquilo que você fala, o seu discurso, digamos assim, sobre o seu produto. Ele precisa ser sempre melhor do que todos os seus concorrentes, todas as pessoas que estão resolvendo aquele mesmo problema que você. Depois disso, a gente vem para um composto mágico. Esse composto mágico nada mais é do que coisas que fazem o seu produto ter mais valor, digamos assim, na percepção do seu cliente. Obviamente, eu não vou entrar a fundo em todos eles aqui, todos esses compostos, digamos assim. Mas eu vou falar alguns deles aqui, e caso vocês queiram que eu me aprofunde mais sobre isso, vocês já sabem, é só comentar aqui embaixo que a gente traz um vídeo exclusivo sobre isso. Então dentro disso, né, o seu produto ele precisa ter o formato ideal para aquele ticket que você está vendendo, independente do preço que seja, tá? Existem produtos de 10 mil e existe produto de 10 reais. E o formato precisa estar adequado a esse preço. Porque se você vende um produto, por exemplo, 10 mil reais, que as pessoas têm a impressão de que aquilo não vale 10 mil reais, acabou, você não vai vender 7 dígitos. E aí depois disso você tem uma promessa extremamente específica e clara, onde a pessoa bate o olho naquilo, ela sabe para onde ela tá indo. E aí dentro desse composto também você tem o pacote inteiro de oferta, um pacote premium, onde, tipo assim, ela tem a impressão de que tá pagando muito menos do que tá recebendo.
Logo depois você tem também uma metodologia única que faça sentido, né? Que pareça extremamente melhor do que as outras metodologias. E claro, você não tem concorrente porque a metodologia é única, é sua. Você precisa também ter algo fácil de implementar, você precisa ter uma história que convença, né? Um storytelling realmente de fato atraente e sexy. Precisa ter um nome sexy também daquele produto. E para não estender tanto aqui, eu vou falar o último que para mim é um dos mais importantes também, tá? Que é os depoimentos. Você precisa ter muita gente falando que aquilo funciona, entendeu? Quanto mais pessoas você tem falando que aquilo funciona, que aquilo resolve, que você já tentou de vários outros jeitos e aquilo que resolveu, cara, as pessoas vão pelo efeito manada. Então, quanto mais depoimentos você tiver, melhor para o seu produto. Obviamente, existem vários outros compostos também, mas como eu falei, eu não vou me aprofundar neles, nem vou falar todos aqui, porque... enfim, senão o vídeo vai ficar absurdamente grande. E por último, né, para que você realmente tenha um produto de 7 dias, você precisa ter uma comunicação magnética, como eu falei para vocês. E essa comunicação magnética, ela englobe todos os sentidos. Quando a gente fala de comunicação, apenas 7% é de fato o que sai da nossa boca. Então existe todo o visual, existe a linguagem corporal, existe o tom de voz. E para que você tenha um produto de 7 dígitos, como eu falei, você precisa apresentar ele de uma forma extremamente desejável. E aí entra várias outras coisas, né? Tanto narrativa, quanto inimigo em comum, quanto o início, a promessa, né? O ponto A, o ponto B. Entra a identidade visual, entra a linguagem corporal, entra o tom de voz, como eu falei. Tudo que compõe o storytelling daquele produto. E, obviamente, se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais em storytelling, é só vocês deixarem aqui embaixo que a gente faz um vídeo só sobre isso, tá? Então, basicamente é isso. Quando você analisa todo o mercado e entende como criar algo muito mais foda do que está sendo feito naquele momento, ok, você tem um ponto. Quando você coloca compostos que de fato agreguem muito valor à percepção do cliente sobre o valor daquele produto, ok, você tem mais um ponto, as pessoas já estão vendo aquilo ali como uma troca muito boa para o lado delas, né? Porque imagina, eu te dou R$100 e você me dá R$1.000. Obviamente, eu ia aceitar. Qualquer uma pessoa de sã consciência aceitaria 1.000 em troca de 100. Então esses compostos fazem com que as pessoas tenham esse raciocínio. E logo depois você tem toda uma comunicação envolvente para que aquela pessoa esteja já extremamente atraída por aquele produto. Quando você tem esses 3 pontos alinhados, acabou. O seu infoproduto ele vai bater 7 dígitos, independente do valor dele. Tá? Porque se for, por exemplo, um produto de 10.000, você precisa de bem menos clientes para que isso aconteça. E se você, sei lá, vender esse mesmo produto por R$100, obviamente você vai precisar de muito mais clientes. Mas se você tem esses 3 pontos alinhados, você faz com que as pessoas queiram esses produtos. E aí, obviamente, em um você vai precisar convencer mais pessoas e outro menos. Só que com isso alinhado, o seu produto é desejável. E aí você consegue bater essa meta. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque tem muita coisa foda vindo por aí. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.